pessoal, muito bom estarmos aqui mais um domingo para estudarmos a palavra de Deus. Vamos começar com uma oração? Paizinho, nós te agradecemos por mais esse domingo, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Pai, nós te louvamos, Pai, porque só o Senhor é santo e digno, Pai, merecedor da nossa adoração, Pai. Nesse momento, Pai, eu entrego esse espaço que nós temos aqui, Pai, para o Senhor, e que o Teu Santo Espírito faça a Tua obra nas nossas vidas, através da vida da Esther, que vai ministrar essa aula agora para nós, Pai, que seja um momento de crescimento, Pai, que nós aprendamos mais da Tua palavra, do Teu caráter, Pai, e que nós desejemos mais do Senhor por isso que nós estamos fazendo aqui, Pai. Abençoa a vida dela, do Paulo também, Pai, do seu filho, que o Senhor continue a abençoar sempre a sua família, Pai. É isso que eu peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, Esther, posso dar um recadinho antes? Sim, pode falar, claro, desculpa. Bom dia, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, do Ministério Cristianismo e Cultura, a gente está com a parceria com o EBD e com a Mocidade para criar essa classe. Vocês veem que é modelo híbrido, então a Esther vai dar aula online hoje para vocês, mas vai dar para todo mundo assistir. Tá? Só para explicar, agora com a mudança do mês, a gente muda um pouco o foco das aulas e do módulo. Então, para quem estava acompanhando, vocês vão ver que a gente vai mudar um pouquinho a direção. Tá? Então, a gente estava trabalhando mais aprofundamento bíblico da história da Bíblia, dos textos, das narrativas. Semana passada, a minha aula, ela focou um pouco mais com, digamos assim, o discernimento do momento contemporâneo da teologia. E agora a gente vai para um foco um pouco mais prático. Tá? Então, aproveitando o ensejo que na semana passada, a gente já falou um pouco mais de liturgia, a Esther vai trazer um pouco mais sobre disciplinas espirituais. Se você alguém que já ouviu falar sobre essa temática, vocês devem saber o que é, mas ela vai trazer um aprofundamento um pouco maior. Eu trouxe alguns livrinhos, depois não vou passar para vocês, que não dá para ficar passando coisa de não e não por causa do Covid, mas depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu queria... Desculpa, posso falar? Pode, vai lá. Vocês estão me ouvindo, né? Muito bem. Tá. Então, agradeço o Lucas e Bruno que estão aí representando. Espero poder voltar com o meu bebê antes de que ele vá para a faculdade, né? Mas cada vez que a gente decide voltar para a igreja, acontece alguma mudança, mas enfim. Bem, meu nome é Esther, eu sou espanhola, então talvez vocês notam um sotaque diferente, mas acho que não vai ter problema para a gente se entender. Eu sou filha de missionários, tá? E sou psicóloga de profissão, desculpem. E hoje vamos falar sobre disciplinas espirituais. Vou compartilhar aqui a tela, e aí vocês me falam se conseguem ver. Estão vendo aqui? Sim, já carregou. Ótimo. Bem, eu vou começar com uma fala do Tolstói que fala: todos pensam em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? A gente vê como estamos num momento delicado e a gente coloca, né, a responsabilidade nas instituições, muitas vezes, em relação com o governo, nas instituições educativas, etc., etc., e não falo que a gente não tenha que colocar responsabilidade, porque eles têm responsabilidades, mas muitas vezes a gente esquece que essas instituições estão feitas de pessoas, né? De pessoas com práticas, né, com hábitos específicos, e que se a gente está querendo que essas instituições mudem, o foco deveria ser que as pessoas que lideram, ou as pessoas que estão à frente das instituições mudem. Então, no final, é o indivíduo que deveria de começar essa mudança, né, falando desde um ponto de vista secular, né? Mas em relação com o cristão, né? Será que a gente está disposto a estar todos os dias renovando a nossa mente e fazendo uma transformação guiada pelo Espírito Santo? E disso que a gente vai falar hoje, das disciplinas espirituais. Foi dividida em 2 aulas, tá? Então, vamos começar hoje e vamos continuar a semana que vem. Mas antes de falar especificamente de cada disciplina, eu quero explicar uma coisa, porque dependendo das denominações, das tradições eclesiásticas, parece que tem 2 vícios em relação com as disciplinas espirituais. Umas porque colocam as disciplinas espirituais
como um fim em si mesmo, né? O foco seria a disciplina em si mesmo, dando lugar ao legalismo, né, das disciplinas espirituais, e outras que muitas vezes negligenciam as disciplinas espirituais, como se não fosse preciso, né, desenvolver essas disciplinas espirituais, né? Então, eu quero que a gente parta da visão das disciplinas espirituais como se fosse um caminho, o caminho da graça disciplinada, entendendo, né, o que a gente entende por graça, né, que a gente muitas vezes entramos, né, em debates teológicos, mas a gente acredita, né, que tudo que temos, que somos é dado por graça, mas a gente precisa, sim, ter uma atitude de obediência e de práticas que estejam de acordo com aquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Então, vou ler um versículo que é Gálatas 5, 22 a 23, que você já conhece. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, também as disciplinas espirituais seriam frutos, mas que precisam ser regados, a terra precisa ser preparada para que o fruto seja aquele que Deus quer que seja, né? Então, partindo disso aí que eu vou falar sobre as disciplinas espirituais, tá? Entendendo que muitas vezes a palavra disciplina tem uma conotação de limites, de controle, de nos afogar, de nos deixar presos, né? Mas quando as disciplinas são bem entendidas, elas se entendem, né, como algo que nos traz liberdade, ela nos liberta do controle de outro tipo de coisas que não são prioridade. Tá? Que não é, por exemplo, o reino dos céus e a sua justiça, que é o que precisamos buscar em primeiro lugar. Né? Então, quando eu falo de disciplinas espirituais, estaríamos celebrando a liberdade, porque o que queremos é substituir velhos e destruidores hábitos por novos hábitos que sejam vivificadores. E esses hábitos não vão ser um fim em si mesmo, mas eles vão nos ajudar ao quê? A nos aproximar do coração do mestre. Então, isso que precisa ficar claro. Vou começar falando de disciplinas interiores hoje, talvez toco algumas exteriores, mas hoje foco nas interiores, e no próximo dia nas exteriores. Talvez só nomeio as associadas, não sei se vai dar tempo de falar delas, mas eu vou dizer para que vocês saibam quais que são, e vocês, se quiserem, podem correr atrás de informação para praticá-las. Bem, mas antes disso, eu queria explicar que as disciplinas espirituais são chamadas clássicas, as que eu vou falar hoje são chamadas clássicas, não somente porque tem uma grande tradição, né, desde a antiguidade, que os cristãos costumam praticá-las, né, de forma geral, mas principalmente porque elas são essenciais para uma vida cristã, para colocar hábitos cristãos em nossas vidas. Por isso que são chamadas de clássicas, que são as que vamos falar aqui. Tá? Então, vamos falar principalmente hoje das disciplinas interiores, que seriam meditação, oração, jejum, estudo. Lembrando que estudo a gente já tocou um pouquinho quando a gente falou de interpretação bíblica, mas vamos falar de uma maneira mais geral, mais abrangente. Tá? Então, quando a gente fala de meditação, a gente vai falar especificamente da oração contemplativa, que também pode ser entendida como meditação. Então, Salmos 1 ou 2 fala, o Salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. E o que quer dizer meditar, né? Para meditar, a gente precisa entender que estamos falando de um encontro que a gente tem com Deus, tá? E para ter esse encontro, precisamos ter disposição.
que é algo que nos dias de hoje é um pouco difícil de se encontrar, né? Então, eu encontro que precisa da disposição da pessoa. Então, a gente precisa, por assim dizer, preparar a terra para conseguir, né, meditar. E nos dias de hoje, pode ser um pouco difícil, mas a gente vai ver que não é tanto assim. Mas antes disso, eu quero esclarecer. Quando a gente fala de meditação, a primeira coisa que eu acho que vem na cabeça, vocês vão concordar ou não comigo, é as pessoas em postura de lótus, com a mãozinha, meditando, né? Fazendo o famoso Isso seria meditação, né? Então, na cultura oriental, tem muitas práticas meditativas. Então, quando a gente fala de meditação, parece que é algo que está fora do nosso mundo, que não tem a ver com a nossa cultura. Mas se a gente for na Bíblia e a gente vê os passos e as práticas, né, dos cristãos ao longo do tempo, a gente vê que a meditação é uma prática, sim, cristã. Só que seria diferente, como a gente vai ver, Não, de uma meditação. Geralmente eu consigo primeiro, que hoje que eu tô meio lerdinha. Deixa eu ver, agora vai. Tudo bem? É exatamente isso que você fez. Você tem que fazer coisa de motorista. Fazer uma manobrinha, assim, tirar o braço. Laila, teu microfone tá aberto. Lá. Laila, por favor. Melhor era comentar isso. Aí, agora vai. Laila, se quiser falar, pode falar, mas... Mas o barulho deu certo. Hã? Fez barulho deu certo, né? Hoje saltado, eu perdi tudo. Tá bom. Eu tenho de olho que meu marido deu quando meus filhos nasceram. Eu não sei o que fazer. Será que eu continuo? Vocês estão me escutando? Não, continua, pode continuar, eu vou tentar. Brinquinho de lápis lazuli lá do Chile. Tá bom, então eu vou continuar. Aqui, ó, todo de pedrinha. Nossa, é difícil falar sobre meditação desse jeito, mas... Vamos lá. Então, só para deixar claro que a prática meditativa não é exclusiva das culturas orientais. Ela entra, sim, dentro da tradição cristã. E é dessa que a gente vai falar. Então, a gente não teria por que colocar os primeiros passos da meditação se não fosse porque a gente não tem costume de fazer. Então, para a gente começar a meditar, a gente precisa entender como que pode ser feito. Igual quando a gente fala do jejum, porque são práticas que hoje em dia a gente não costuma fazer de maneira geral. Então, não são leis. O que eu vou dizer são dicas, né, por assim dizer. Então, estabelecer momentos específicos, né? A gente pode falar, não temos tempo. Verdadeiramente, o mundo é corrido, o tempo é corrido. Mas se a gente quer praticar essa prática, precisamos começar estabelecendo o tempo. Não deve ser muito no começo. Pode ser 5 a 10 minutos todo dia, por exemplo. Né? Então, estabelecer momentos de manhã, de noite, quando os filhos, as crianças já foram dormir, quando os meus pais não estão me incomodando, etc. Tá? Em segundo lugar, eu quero falar simplesmente nomear o ócio santo, lazer santo, por assim dizer, que seria entender, né, porque muitas vezes a gente acha que isso seria uma perda de tempo. Mas não, a meditação tem o seu momento. E tem o seu momento e um tempo também de desfrute. Né? Seria interessante que estivéssemos num lugar calmo, porque senão é difícil praticar a meditação se não é um lugar calmo. Pode ser, por exemplo, num parque isolado, no meio da natureza, mas pode ser também em casa. E também a postura deve ser relaxada, não tem que ser uma postura específica, tem que ser uma postura na qual você se sinta relaxado. Tem pessoas que se sentem melhor sentadas porque aguentam mais tempo sentadas, então pode ser assim, sentado, né? Agora, como que a gente começa a praticar, né, a meditação? O primeiro passo é focar, se concentrar e se acalmar. Esse é o primeiro passo, que talvez possa ser um pouco difícil para certas pessoas, mas seria o primeiro passo, né? Outro tipo também seria meditar, né, em relação com a natureza, com as criaturas de Deus, por exemplo, num parque, com os pássaros, as árvores, a criação de Deus, como que vimos Deus, né, na sua criação. Também temos uma meditação da Escritura, meditação da Bíblia,
Pode ser em relação com salmos, com provérbios, ou com qualquer versículo específico, passagem, etc, etc, né? O foco vai ser ter uma comunhão interior com Deus. Tá? Mas, então, podemos meditar em relação com o que Deus quer nos falar nesse momento. Muitas vezes a gente foca na oração e a gente pede, a gente fala e a gente esquece meio de escutar. Aí que entra a oração contemplativa também. De parar um pouco assim, todo o nosso pensamento acelerado para ver o que Deus tem a dizer. E também é interessante meditar sobre acontecimentos do nosso tempo, sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que Deus nos quer dizer com isso que está acontecendo aí? Tá? Bem, a segunda seria a oração. Tem uma frase de Juliana de Norvig, que ela tem vários livros sobre as práticas espirituais. Vocês vão ver que alguns autores podem parecer um pouco místicos, por assim dizer, mas a gente tem que saber discernir, né? Porque muitas vezes outros autores não têm trabalhado as disciplinas espirituais. Né? Então, por isso que muitas vezes as disciplinas são tratadas com autores que a gente não concordaria com eles em tudo, mas que eles também têm conhecimento sobre certas coisas, né? Então, a Juliana de Norvig fala: eu sou o fundamento da tua súplica. Primeiro, é minha vontade que recebas o que suplicas. É minha vontade que recebas o que suplicas. Depois, faço-te desejá-lo. Eu faço-te desejá-lo. Deus nos dá esse desejo. E então, faço-te suplicá-lo. E tu suplicas. Como, pois, não haveria de receber o que suplicas? Essa frase, para mim, marcou um diferencial. Porque eu não entendia muitas vezes a natureza da oração. Imagino que talvez como vários de vocês, né? Se Deus já tem planejado o que vai acontecer, por que eu tenho que orar? Se a minha oração não vai mudar as coisas, por que eu tenho que orar? Tem um livrinho pequeno de Sproul que fala: a oração muda as coisas. Ele vai tratar sobre esse assunto. Mas essa frase de Juliana de Norvig, ela vai falar especificamente sobre isso que eu vou colocar agora, né? Bem, entendendo a oração. Primeiro, precisamos entender que orar vai ser mudar. Orar implica uma transformação. Se a oração não vem ligada com uma transformação, alguma coisa estaria errada. Mas para orar, algo fundamental que nem sempre conseguimos chegar até isso é desejar o que Deus deseja. Porque aqui entra isso aqui, quando a gente deseja o que Deus deseja, a nossa oração vai estar em sintonia com a natureza e com os propósitos de Deus. E a oração também deve ser um estilo de vida, né? O orar e sem cessar. Será que a gente consegue fazer da oração um estilo de vida no século XXI? Podemos sim, só que não vai ser muito fácil, mas é importante, relevante e é possível. Então, em Marcos 1,35, vai falar: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então, é importante a gente, muitas vezes, começar o dia em oração. Porque a gente, todos nós, muitos de nós, eu sei que a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e ver o que está acontecendo no Instagram, no Facebook, talvez muito antigo para algumas pessoas, no Twitter, né? No Pinterest. Eu gosto do Pinterest porque é mais aconchegante para acordar, né? Mas por que a gente, sendo cristão, não começa o dia falando com Deus, se colocando o dia diante de Deus? Em Atos 6,4 fala: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, é importante perseverar, desenvolver essa disciplina. Só que muitas vezes não é fácil, porque a gente não sabe orar, né? Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então, será que a gente sabe orar? Essa seria a primeira pergunta, né? E a segunda seria: como a gente ora, né? Como que a gente ora? Muitas vezes a gente ora de forma automática e a gente não para a pensar se a gente está orando
certo, porque a gente acha o que é verdade, que é simplesmente uma conversa com Deus. Sim, mas a gente está falando com Deus, a gente precisa entender, né, como devemos falar com Deus. E uma das primeiras coisas seria ouvir, que estaria relacionado, né, com a meditação. Por isso, muito interessante fazer momentos juntos de meditação e oração, porque a gente muitas vezes não escuta e a gente só fala. Só que uma conversa, um diálogo tem a ver com duas pessoas, senão seria um monólogo. Então, ouvir. Também começar aos poucos. Muitas vezes, em relação, por exemplo, quando a gente ora pelos outros, já vai direto. Para que Deus cure essa pessoa. Não estou falando que isso não é para ser feito, mas muitas vezes a gente pode começar com outro tipo de oração, com Senhor da força, Senhor da ânimo, né? Também é importante quando a gente está orando por outras pessoas, que eu foco agora, ter compaixão, porque muitas vezes a gente nem tem compaixão pela pessoa pela qual está orando. Sentir empatia real por essa pessoa, se compadecer dessa pessoa. Jesus se compadecia dos outros quando orava por eles, né? Também que seja uma conversa simples, né? A gente está tendo um diálogo, simplesmente, não estamos fazendo, né, uma aula magna, estamos dialogando. Então, por isso é necessário também ser honesto e confiar. Muitas vezes na oração a gente não é honesto, por vergonha, porque a gente acha que isso é pecado, mas é esse momento que a gente precisa ser honesto com Deus, né? E aí sim, orar mesmo. O que acontece? Que no século XXI a gente está sobrecarregado. Vivemos sobrecarregados. Não temos tempo para meditar, não temos tempo para orar, não temos tempo nem para parar para descansar. Muitas pessoas não têm tempo nem de almoçar. Então, uma prática interessante é se fazer uma oração simultânea. O Thomas Kelly falava, mais no íntimo, atrás dos bastidores, num nível mais profundo, podemos também estar em oração e adoração, em cântico e culto, e numa suave receptividade aos sopros divinos. Quando você está preparando o seu exame, preparando uma aula, quando você está organizando as coisas para cozinhar, quando você está verificando o e-mail, será que você pode, sim, estar nessa atitude de receptividade, de adoração? Pode sim, só que não é fácil. E o Bruno, eu acho que comentou sobre o livro, né, de liturgia do ordinário. Ela também vai falar isso, tem um capítulo chamado Verificação do e-mail, alguma coisa assim, que ele fala, será que eu posso estar numa atitude de adoração? Será que eu posso estar glorificando a Deus, verificando o e-mail? Pode sim. Então, que as nossas práticas sempre estejam embaçadas com pano de fundo de oração e de adoração. É possível, sim. Em todo momento, não. A gente, às vezes, vai se perder, vai ir para outros lugares. Mas a gente sempre pode voltar de volta. Outra prática seria a oração relâmpago. Eu acho bem interessante. Como seria se cada um de nós, quando a gente vai caminhando, indo para o trabalho, e a gente encontrasse com alguém, orasse por essa pessoa. Uma oração pequena. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa. Senhor, toca o coração dessa pessoa. Como que seria isso? Não seria lindo? O Bounds vai falar de unidade de oração combinada. Como gotas de água formam um oceano que desafia a resistência. Como seria se cada um de nós pegássemos pessoas que a gente não conhece, que a gente só vê pela rua, e a gente fizesse uma oração por elas? E o arcebispo de Cantuária, ele tem uma frase que fala, deseje uma vida de oração mais profunda, mais excelente, mais verdadeira. E muitas vezes o problema é que a gente não estaria desejando essa vida de oração. Não tanto que a gente não tem tempo, porque a gente tem tempo para gastar nas redes sociais e em muitas outras coisas. Não estou querendo, como se diz, criticar vocês. É algo que nós também aqui em casa fazemos, né? Então, a gente não tem tempo ou a gente não deseja ter esse tempo. Será que, sendo cristãos, a gente está tendo um desejo de ter um relacionamento cotidiano com Deus? Bem, vou continuar, então, com a disciplina do jejum. A disciplina do jejum.
O John Wesley falava, algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da ração, e outras o têm menosprezado por completo. Isso é verdade. Muitas vezes vemos pessoas ou denominações ou igrejas que têm uma prática do jejum que muitas vezes como se diz, legalista, né? E vemos também outras pessoas que acham que o jejum, né, não é interessante, ou que não seria bíblico, ou que não seria um mandamento, né? Então, nunca fizeram, nem têm interesse, nem vão fazer, né? Então, eu vou trazer algumas questões aqui em relação com o jejum, tá? Primeiramente, precisamos entender o jejum. Por quê? Porque na Bíblia a gente vê que era uma prática da época. E, no geral, principalmente no século XX, né, não era uma prática. Agora, no século XX, eu vou falar um pouquinho que está voltando, mas não era uma prática. Então, como não é uma prática, a gente precisa relembrar e precisa entender o jejum, que talvez não foi explicado, porque na época já era uma prática, né? Então, é uma prática histórica. Vários cristãos ao longo da história, o povo de Deus, o povo de Israel, também praticava o jejum, mas é uma prática bíblica, sim. Tá? E a gente pode ver em vários lugares da Bíblia que acontecia, né? No que consiste o jejum? Na abstenção de alimento para finalidades espirituais. Está voltando, sim, o jejum, hoje em dia, em relação com benefícios físicos, que se fala das 12 horas de jejum, etc, etc. Então, são práticas que estão voltando. Mas quando a gente fala de jejum em relação com as disciplinas espirituais, e o que a gente vê na Bíblia, estamos falando de abstenção de alimento para finalidades exclusivamente espirituais. Tá? Então, esse seria o foco. Quer dizer que outro não importante seria secundário, os outros benefícios do jejum, mas seriam finalidades espirituais. Não devemos confundir jejum com vigília. Jejum era uma prática que sim se fazia e foi sendo feita por grandes cristãos ao longo do tempo. Já a vigília é diferente. É interessante porque muitas vezes a vigília é muito mais praticada do que o jejum, né? Mas tem poucas partes na Bíblia que falariam sobre vigília como tal. Agora, o jejum era uma prática, sim, comum. Em Mateus 9,15 fala, e disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Quando perguntaram para eles por que não praticavam, né, o jejum. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Outras versões falam hão de jejuar. Né? Então, quando Jesus estava com eles, não tinha necessidade, porque era outro momento. Mas Jesus foi embora, e dias virão, né? A maioria, né, dos estudiosos acham que estão falando dos dias de hoje, quer dizer, até a segunda volta de Cristo. Nesses dias, jejuarão, né? Então, o jejum não seria um mandamento como tal, mas ele sim forma parte tanto de hábitos que eram praticados, mas não por isso que hábitos sendo praticados temos que dizer que era necessário praticar, mas especificamente nesse versículo, sim, parece ser que Jesus está dizendo, vocês aonde jejuar? Vão passar um tempo que vocês aonde jejuar? Né? Então, importância do jejum. O objetivo, né, seria nos aproximar e glorificar a Deus. Então, o jejum sempre vai estar centrado em Deus. E outra coisa interessante do jejum é que ele vai nos revelar aquilo que nos escraviza, aquilo que nos controla. E nos ajuda a manter um equilíbrio. Só que o jejum deve ser praticado quando Deus quer que a gente pratique o jejum. Aqui eu vou entrar como psicóloga, prevenção em saúde, etc. Eu vou dizer, se você tem algum tipo de problema físico, obviamente, você não vai praticar o jejum. Se o médico não recomenda, você não vai praticar o jejum. E segundo, se você tiver algum tipo de problema emocional em relação com o seu corpo, o jejum não é recomendado. Não vai ser bom para você, tá?
Porque o foco do jejum tem que estar centrado em Deus. E muitas vezes a gente pode focar o jejum em benefícios ou não, que muitas vezes a gente não sabe fazer e vai fazer errado. Então, em benefícios físicos ou ao contrário, pode prejudicar a nossa saúde física e mental. Então, se você não tiver um bom relacionamento com seu corpo, o jejum não seria para você. Então, o primeiro é que deve ser um direcionamento de Deus. Deus tem que nos falar, através do seu espírito, que é para a gente praticar o jejum. Senão, não faz sentido que a gente pratique o jejum. A gente precisa estar familiarizado. Aqui sim que é importante que a gente leia, estude sobre o assunto, para se familiarizar com ele. Também que vocês saibam que tem que ter uma progressão, né? No jejum, pode começar, talvez, com uma comida, com almoço, sem tirar, né, talvez, todos os nutrientes. Pode, sim, praticar, ao invés de beber água, beber sucos, né, sucos de frutas, etc., né. É bom também ter uma atitude de sabedoria em relação, porque muitas vezes as pessoas quebram o jejum porque não estão acostumados a não comer, comendo um monte, comendo coisas ruins, né? E não, tem que ser algo progressivo, também comendo coisas saudáveis, etc., para não fazer mal ao seu corpo. É importante ter uma atitude interior de adoração, tá? Porque é isso que vai também nos ajudar a fazer o jejum da maneira certa. E quem tiver possibilidade, que esse tempo que vocês gastariam comendo, que vocês possam meditar e orar também. E é uma prática privada. Agora a gente está falando sobre prática privada individual, mesmo que o povo de Deus, né, o povo de Israel, desculpem, eles tinham uma prática uma vez por ano que eles faziam isso aí, depois foram se adicionando mais jejuns, né? Ou muitas vezes a gente vê com Esther, né, quando aconteciam coisas específicas, que era o pedido que fosse feito jejuns grupais, por exemplo, né? E eu acho que por último, vou falar da última disciplina interior, que seria o estudo. Ler um versículo Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem vários versículos na Bíblia que falam sobre o pensamento, que falam sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente tem no coração, que se reflete depois no nosso pensamento, em relação com isso que a gente vai falar da disciplina do estudo. Porque muitas vezes temos pensamentos, né, velhos, pensamentos arraigados, e a gente precisa ter uma transformação do nosso pensamento, e isso se consegue sim através do estudo. Então, lembrando, eu falei um pouquinho disso quando eu falei sobre interpretação bíblica, que estudo é diferente da meditação. Por exemplo, em relação com a palavra. A gente estudar a palavra não é o mesmo que eu falei agora, né? De a gente ter uma meditação escrito, né? Meditação na palavra, seria diferente, tá? Porque no estudo, a gente faz uma análise, a gente quer explicar, né? Quer conhecer melhor. Já na leitura devocional, a gente vai saborear, vai experimentar, vai testar, né? O foco seria diferente, tá? E para estudar, primeiro a gente precisa ter uma atitude de humildade. A gente precisa entender que não sabe tudo e por isso que a gente precisa estudar. E o estudo também nos leva de volta à humildade, porque ele nos mostra que realmente a gente não sabia tudo e tudo que a gente ainda tem para estudar, né? Então, tem alguns passos para estudar de forma geral, que seria repetir, que algumas vezes está desvalorizada a repetição, mas ela é importante. A gente tem, muitas vezes, né? Agora, práticas como o lecionário, elas estimulam a repetição, que muitas vezes dentro do meio protestante foi deixado de lado, por exemplo, em relação com a religião católica, mas a repetição é importante. Depois da repetição, aí sim, vem a concentração. Isso é muito difícil, muitas vezes, mas o cérebro é muito
é muito intuitivo, por assim dizer, porque a gente tem muitos estímulos ao nosso redor. Eu tenho o Gabriel, eu tenho a Pandora miando, eu tenho, às vezes, o microfone que aparece por aqui, né? Aí às vezes tem obras aqui, mesmo no domingo, que estão fazendo uma praça também aqui. Então, eu preciso focar, concentrar, né? Depois disso, aí sim vem a compreensão. Eu preciso entender aquilo que estou lendo ou que estou estudando mediante outras formas que a gente agora vai falar. Para que a última forma seja a reflexão. É aí sim que eu quero ver o que isso significa. O que isso significa? Qual que é o significado? Né? Tem algumas orientações em relação com o estudo verbal, em relação com o estudo de livros, de textos, né? Primeiro eu preciso entender o livro, depois interpretar o livro, o que o autor queria dizer com isso. Primeiro o que ele diz, depois o que ele quer dizer, e por último avaliar o livro. O que acontece? Que a maioria das pessoas, principalmente neste tempo de redes sociais, de desinibição, a gente primeiro avalia. Eu gostei, eu não gostei, eu achei isso e critico. Depois já talvez vai entender o que o autor quer dizer, o que o autor queria dizer, né? Mas o passo seria ao contrário. Primeiro eu entendo, depois interpreto, por último vou avaliar. Em relação com orientações extrínsecas, é interessante a consulta com outros livros, né, que falem sobre o mesmo assunto, que complementem, e também a conversa com os outros. Que é o que vocês fazem, por exemplo, né, no clube de leitura que vocês têm, que estavam estudando falsos deuses, né? Por exemplo, os jovens, né, estão estudando isso. Ou quando vocês têm outro tipo de grupo de estudo, já seja na igreja, em outro lugar, ou, por exemplo, eu recomendo, né, o que a gente faz na ABC2, na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né, que é discutir, falar com outro, ver outros pontos de vista, ver o que o texto falou para outra pessoa, né? Então, estudo verbal, teríamos estudo da Bíblia, que a gente já falou outro dia, né, que devemos separar a leitura bíblica mesmo com a leitura devocional. É muito interessante fazer retiros privados, porque muitas vezes a gente faz retiros para estudar certo livro em grupo, o que é bom, mas muitas vezes o foco se desvia, né, mais para um relacionamento comunitário, etc. Então, de repente, separar algum tempo para estudar o livro todo, para estudar a 1 de João, para estudar Jeremias, etc. É interessante para que você saia, né, da cotidianidade onde você tem louça para lavar, tem outro tipo de coisas, e você foque nisso aí. De repente, um dia só, de repente pode ser um momento no meio da semana, etc. Então, assim como na Bíblia, também seria interessante ler clássicos da literatura cristã e não cristã, porque a gente vive num mundo com não cristãos também, né? Tem um livro do Richard Foster, que é 25 livros que todo cristão deveria ler, e ele vai falando também nesse livro sair. E, por último, por hoje, eu queria falar do estudo não verbal, porque quando a gente pensa em estudo, normalmente foca, né, no estudo de livros, de textos. Mas a gente também pode estudar outras coisas, né? Então, a gente pode observar a realidade, né? Observar a natureza divina nas coisas. Como que as pessoas se relacionam, o que isso tem a dizer para mim. Observar, estudar as ações das pessoas. Então, a gente pode estudar a natureza. A gente pode estudar os relacionamentos, como que as pessoas se relacionam, não desde um olhar crítico, mas de um olhar curioso, para compreender. A nós mesmos também, que isso muitas vezes é esquecido, a gente sabe muito como que, eu sei perfeitamente como que é a minha irmã, como que é a minha irmã, como que é meu amigo, muitas vezes eu desconheço como que sou eu mesmo. Então, estudar a nós mesmos, as instituições, as culturas dos diferentes lugares, quais que são os valores culturais da sociedade ocidental, do Brasil hoje em dia, no século XXI. Estudar os grandes acontecimentos, o que está acontecendo agora, por que chegamos a tais pontos, por que as pessoas reagem desse jeito na internet, quais que são os valores dos jovens hoje em dia.
Então, para estudar, não é somente ler, a gente precisa estudar de maneira geral, e para isso, o que a gente faz? A gente faz perguntas, a gente corre atrás, a gente quer saber, a gente responde as perguntas, a gente pergunta para o outro para ver o que o outro tem a dizer, a gente medita para ver o que Deus tem a dizer. Isso forma parte também da disciplina do estudo. E semana que vem, a gente vai falar sobre disciplinas exteriores, que seriam simplicidade, solitude, submissão e serviço, tá? E talvez das associadas, ainda não sei. Mas eu queria deixar um tempo para vocês fazerem perguntas, tá? E talvez, se eu achar adequado, no meio desse tempo, eu tenho aqui outro material que posso usar para explicar alguma coisa a mais. Beleza, obrigado, Esther. E aí, pessoal, alguém aí da sala online, alguém daqui tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? O Thiago quer fazer uma pergunta aqui. Tenta falar mais alto para ela te ouvir. Está me ouvindo bem? Sim. Então, o momento que você comentou sobre a repetição, os luteranos, eles utilizam o terço e para repetição também, né, das orações. Daí eu acho que eles usam o terço para a repetição do credo apostólico e o Magnificat, né? Você acha que o uso do terço é bom para... Eu não sei se eu ouvi bem, me desculpa. Eu entendi que você falou que o luterano tem usado isso. Sim, isso. E você falou sobre o credo apostólico? Isso, eles usam o terço para orar o credo e o Magnificat. E se você acha isso válido? Olha, eu sou filha de missionário, eu sou interdenominacional, então eu já estive em todo tipo de igreja. Eu sei que tem igrejas que estão usando essas práticas, e o que me parece é que são resgates adequados, porque eles estão querendo resgatar certo tipo de coisas que muitas vezes temos esquecido. Então, nesse sentido, eu não acho ruim. Que tenha que ser feito ou não, não sou eu para falar, mas que seja válido ou não, eu acho que poderia sim ser válidos. Muitas vezes as igrejas que estão voltando, né, para certo tipo de práticas, talvez seja interessante que eles expliquem depois, porque tem pessoas que chegam, que não entendem, que expliquem depois por que eles fazem isso, qual que é o objetivo que fez, ou qual que é a motivação que levou eles a fazerem isso aí. Mas, como tal, eu não acho ruim. Mas a repetição, se não me engano, eu acho que estava em relação com o estudo, né? É diferente. Eu estava falando em relação com o estudo. Se eu não me engano, ao fazer isso na igreja, eles estão relacionando isso mais com a oração, que também é o que acontece no lecionário, por exemplo, né? Mas quando eu falei de repetição, eu estava focando especificamente no estudo. Posso fazer um comentário? Fique à vontade, né? Eu não vim de contexto protestante histórico, eu vim de contexto evangélico. Tá? E uma das características da gente que vem de contexto evangélico é uma ênfase muito grande na espontaneidade. Então, então assim, a oração tem que ser espontânea, sempre viva, sempre animada, de preferência que você chore. Né? Então, às vezes, a gente, principalmente que vem dentro desse contexto, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com coisas que envolvem repetição. Né? Um culto mais sistematizado, ou, por exemplo, aqui na presbiteriana, a gente recita, às vezes, o Pai Nosso no culto. Né? Então, tem certos contextos que isso é considerado como religiosidade e tal. O que é interessante pensar é que o fato de você ocasionalmente fazer algum tipo de recitar o credo apostólico, né? Ou recitar o Pai Nosso e tal, não necessariamente quer dizer que você é religioso, não necessariamente que você é o Harry Potter recitando aquilo como se fosse um pingarde ou levioso. Não é uma recitação mágica.
faz no sentido de que você reconhece o princípio daquilo, reconhece as ideias daquilo. Então, principalmente na questão do estudo, que a Esther comentou, estudo, oração, boa parte dessas disciplinas você só funciona com prática. Você esperar que todo dia você vai fazer um devocional sensacional, que Deus vai falar horrores com você, que você vai ter um insight fenomenal da vida, isso não vai acontecer. É basicamente repetição, é leitura, é um momento de meditação, e ao longo que você vai... Que nem fazer academia, você vai seguindo. Uma hora você tem um insight diferente, uma hora você tem um direcionamento específico, mas muitas vezes não é assim, às vezes é marasmo mesmo. Você faz as coisas de repetição mesmo. Alguma coisa mais, Esther? Não, é isso mesmo, em relação com isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma colocação, comentário? O pessoal que está na sala online aí também fica à vontade para... A Laila não quer comentar nada. Acho que ela até saiu. Tá Se ninguém quiser comentar nada, eu posso continuar só para dar um... Vocês que sabem. Manda bala lá, Esther. Quando a gente deu esta aula, ela foi dividida em 2, porque tinha muita informação, né? A gente poderia fazer uma aula com cada disciplina, mas enfim. Mas quando foi falado sobre isso, eu coloquei tudo isso dentro do contexto. Na aula, a aula se chamava Vícios e Virtudes. Por quê? Porque é interessante entender o cultivo intencional de valores cristãos e o florescimento das virtudes. E as disciplinas espirituais ajudam ao florescimento dessas virtudes, dos frutos do Espírito também, né? Então, eu queria somente colocar um pouco o contexto do porquê que é necessário. Eu não sabia se ia dar tempo, mas eu já aproveito, né? Então, a gente já está vendo, né, que parece que estamos no meio de uma crise espiritual e cultural, né? Os jovens, no geral, deixam de lado a religião, eles podem até acreditar em Deus, né? Mas é um Deus... o Bruno já falou, né? Do deísmo moralista terapêutico, né? É um Deus que está lá acima, mas ele não tem o que se preocupar comigo aqui, né? E muitas vezes a gente deixa de lado a virtude porque a gente foca no emotivismo. Por isso que estamos na sociedade por virtude. Tem a ver com o que eu sinto, com o que eu quero. Eu preciso seguir o que eu quero, os meus ideais, aquilo que eu quero fazer sempre. Entre o certo e o errado, eu faço o que eu quero, né? Então, isso é perigoso. Por isso que a gente precisa também retomar, né? Esse tipo de práticas, né? E uma das opções que o Bruno acho que trouxe o livro aí seria constituir novas formas de comunidade, tá? Onde sim pudessem ser sustentadas essas práticas e essa moralidade cristã, que possa sim sobreviver no meio, né, deste caos, desta sociedade pós-virtude. E a opção beneditina vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quem quiser ver um pouquinho isso aqui, ele é um pouco radical em certas coisas, mas é bem interessante, né? Como ser cristão no mundo, que o Bruno já tocou sobre isso, pós-cristão, né? E ele vai falar também, não especificamente das disciplinas espirituais, né? Mas sim das práticas que podem ser feitas, né? Em relação com isso. Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhada nesse livro aqui também. Muito bom. Então, se ninguém tiver nada mais a dizer, acho que dá para orar e vocês chegarem a tempo no culto. Ninguém tem mais nenhum comentário para fazer, pessoal? Pode, claro, fica à vontade. Consegue me ouvir? Sim. Tem alguma ferramenta prática que você usa para praticar a meditação? A meditação? Isso. Sim. Eu tenho uma prática que eu parei, porque eu tive bebê e nem tempo de meditar eu tinha. Mas depois percebi que eu tinha tempo sim, e que eu precisava disso. Algo que o Richard Foster fala,
é uma prática que eu peguei do livro dele, que é Celebração das Disciplinas, que no qual me baseio nessa classe, que eu pego tudo aquilo que não está me fazendo bem, que é ansiedade, preocupação, pensamentos obsessivos, etc, etc. E, bem, isso é algo que eu faço, não é um ritual que vocês têm que fazer, não tem que ser assim, mas para mim me faz bem, então vou dizer. Mas não quero que vocês sejam legalistas. Então, eu coloco as mãos para baixo e eu falo, deixo a minha ansiedade, eu deixo o meu medo, eu deixo a minha preocupação, eu vou uma por uma. Eu deixo a minha intranquilidade e eu recebo a tua tranquilidade. Eu deixo o meu medo e eu recebo a tua confiança. E eu vou tirando, falando tudo aquilo que está me fazendo mal e dizendo para Deus que eu quero receber aquilo que Ele quer me dar e que é contraposto com aquilo que me faz mal. Faço isso durante uns minutinhos, isso já me ajuda a relaxar. E depois, sim, fico um tempo meditando, que no geral, eu tento ficar em silêncio para ver o que Deus tem a me dizer. Quando vem algum pensamento, que eu sou de pensamento acelerado, pensamento distrativo, eu tenho que fazer a comida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um peixe, eu vou fazer... Aí eu falo mesmo, eu deixo essa preocupação e eu recebo a tua calma e volto de novo, né? Isso e também a meditação em relação com algum versículo específico. Às vezes eu passo um tempo com o mesmo versículo, falo o versículo e fico em silêncio para ver o que Deus tem a me dizer. Eu gostaria de praticar mais, mas ultimamente é isso que eu posso fazer, mas esses 5, 10 minutos que eu faço isso fazem a diferença no meu dia de maneira geral. Sobre isso que você falou, Esther, do versículo, é algo que às vezes eu faço, às vezes eu fico tipo uma semana com um versículo assim. Mas eu vou naquela pegada, às vezes, de eu ficar quieto, mas às vezes também de eu estar fazendo outra coisa. Uma coisa absolutamente nada a ver. E às vezes assim, a mente ela trabalha de um jeito, você tem muito melhor que eu, mas a mente trabalha de um jeito que no meio do que eu estou fazendo, vem um insight lá. Sei lá, estou mandando um e-mail para o cliente, mas eu estou pensando com aquilo no fundo da cabeça e de repente vem um insight, assim, né? Então, às vezes, só de você estar focando ao longo de um certo tempo, por mais que você não esteja 100% dedicado àquilo naquele momento, o fato da tua cabeça estar processando aquilo, com o tempo algumas coisas vão aparecendo assim também, né? Isso mesmo. É interessante sempre ter um momento de só meditação, mas ela pode ser praticada fazendo outras coisas. Meditação, oração no geral, por exemplo, quando eu faço as coisas da casa. A cozinha, preparo as coisas, lavar a louça. Todo mundo tem que lavar a louça. E não dá para fazer muita coisa enquanto você lava a louça. Eu acho que esse é um bom momento também. Então, não precisamos estar, como o Lucas falou, 100%, mesmo que seja interessante, mas podemos estar fazendo outras coisas também. Dobrar roupa, ou indo para o trabalho, que normalmente você coloca alguma coisa para escutar, que eu preciso dar uma aula, eu preciso escutar isso aqui. Parar? Não. Eu vou focar, eu vou caminhar, eu vou tentar encontrar Deus na natureza, eu vou orar, o que eu falei, oração relâmpago, por essa pessoa que passou do meu lado. Exatamente. Se aí, pessoal, mais algum comentário, pergunta? Senão a gente já encerra. Não? Beleza? Bruno, você olha para a gente encerrar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela vida de Esther, te agradecemos pelo ensino que ela nos trouxe, Pai. Às vezes nós somos muito confrontados na nossa vida, a gente é muito engolido pela nossa agenda, pela nossa rotina, pelos nossos afazeres, e que o Senhor nos dê a sabedoria e desperte em nós o desejo mesmo de ter mais intimidade com o Senhor, de reservar mais tempo, de ser mais disciplinado, de conseguir ser mais organizado, de conseguir nos aprofundar mais tanto na Tua Palavra, quanto na vida de oração, de conseguirmos nos organizar para encontrar um momento para fazer isso e espaçar mais ao longo do nosso dia, Pai, esses momentos de oração, de meditação. Que o Senhor nos dê graça para fazer isso, Pai. Nós dependemos do Senhor e que o Senhor nos conduza em sabedoria. Abençoa também agora o culto que vai dar início e a vida de todos que estão aqui.
no poder e autoridade do nome de Jesus. Damos e agradecemos. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Amém. Bom domingo para vocês. Obrigado, Esther. Obrigado para todo mundo que estava aí online. Obrigada a vocês. Deus abençoe vocês. Verdade.